Olá, graça e paz a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o tema: qual é a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade? Bom, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você pudesse nos dar uma força se inscrevendo no nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu joinha e de ativar o sininho das notificações, tá certo? Bom, então vamos lá. É muito comum, quando falamos sobre pecado, geralmente vai aparecer em algumas passagens da Bíblia 3 palavras relacionadas ao pecado, que são palavras sinônimas, que são as seguintes palavras: pecado, transgressão e iniquidade. E vamos ler aqui 2 versículos no livro de Salmos, onde Davi fala dessas 3 palavras. Salmos capítulo 51, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Bom, meus irmãos, como vimos aqui, o rei Davi usa 3 palavras nesses 2 versículos, que é pecado, transgressão e iniquidade. Vamos falar sobre o significado de cada uma dessas palavras. Bom, vamos falar então primeiramente sobre a palavra pecado. Bom, a palavra pecado, ela significa errar o alvo. O pecado, ele entra na humanidade quando o primeiro casal de seres humanos desobedecem a Deus, a partir do momento em que eles comem do fruto da árvore que Deus tinha dito que não era para eles comerem. Essa informação você encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. O pecado ocorre quando alguém já sabe o que vai fazer, já sabe qual decisão vai tomar, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus. É quando o alvo da pessoa não condiz com a vontade de Deus. E como nós temos o costume de dizer, conforme a palavra de Deus, o nosso alvo é Cristo. Mas muitas pessoas estão mirando no alvo errado, pois elas não estão mirando, ou seja, não estão na direção correta na vida delas, que é Cristo Jesus. Por isso que alguém que ainda não se converteu a Jesus, essa pessoa nunca vai ter Jesus como seu alvo até o momento da sua conversão. Podemos dizer também que o pecado é aquilo que tem a ver com a nossa velha natureza humana. O pecado, ele é uma força do mal que está em nossa essência, pois somos pecadores por natureza. É como diz lá em Romanos capítulo 3 e versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E também o que Davi diz em Salmos capítulo 51, versículo 5, diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então Deus nos mostra, através de sua palavra, que nós somos pecadores desde o ventre de nossa mãe. Não importa se o bebê é aquela coisinha mais linda que existe. Mesmo quando ele nasce, ele já carrega a semente do pecado dentro de si. Bom, então sobre a palavra pecado, poderíamos resumir assim: o pecado é o mal por essência que existe em nós, que é a nossa velha natureza corrompida. E o significado da palavra pecado é errar o alvo. É quando nós não temos Cristo como nosso alvo, como nosso foco ou objetivo principal em nossas vidas. E mesmo que aceitemos a Cristo como nosso Salvador, a essência do pecado ainda continua dentro de nós. Bom, agora vamos falar sobre a palavra transgressão. A palavra transgressão, qual é o seu significado? Bom, transgressão é quando você e eu transgredimos ou quando nós infligimos, ou melhor dizendo, quando nós desobedecemos uma lei do Senhor. E um exemplo muito simples para nós entendermos isso é o exemplo da lei de trânsito. Por exemplo, se você está andando de carro e aí o sinal do semáforo está vermelho e você ultrapassa o sinal, obviamente você está infligindo ou transgredindo uma lei de trânsito. Ou seja, perante a lei de trânsito você está errado e pode ser punido perante essa lei. Então a palavra transgressão significa isso, é infligir uma lei. E falando sobre a nossa relação entre nós e Deus, quando nós transgredimos uma lei de Deus, é quando eu e você desobedecemos a lei ou os mandamentos do Senhor. Nós vamos encontrar várias passagens na Bíblia onde várias pessoas desobedeceram a Deus, deixando de cumprir as suas leis.
É como, por exemplo, o caso de Adão e Eva, que não obedeceram à ordem do Senhor, que era de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, é basicamente isso que significa a palavra transgressão, que é transgredir ou infligir uma lei de Deus. Bom, agora vamos falar sobre a palavra iniquidade. Bom, meus irmãos, a palavra iniquidade poderíamos dizer que é o ápice, é o auge do pecado. É quando o ser humano peca de forma deliberada. É quando a pessoa peca sem ter nenhum tipo de temor a Deus. Sabe aquela pessoa que você já falou para ela várias e várias vezes que ela está errada pelos pecados que ela comete e ela não está nem aí para o que você diz ou para o que a palavra de Deus diz a respeito sobre o pecado e ela continua a pecar de forma desenfreada? Pois bem, isso é que é iniquidade. Iniquidade é quando alguém peca de forma deliberada, sem se importar com as suas consequências, ao ponto dessa pessoa achar que está tudo normal e que Deus não se importa com o que ela faz em relação ao seu pecado. Então, seria esse o significado da palavra iniquidade. A iniquidade é alguém pecar de forma deliberada, sem se importar que ela está pecando contra Deus e sem enxergar em sua vida as consequências que podem acontecer com ela. E como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Então muitas pessoas estão pecando, mesmo não se importando quais serão as consequências que virão sobre a vida delas. Bom, mas diante dessas três informações sobre essas três palavras, eu gostaria de dizer a você que está vendo e ouvindo esse vídeo nesse momento, que são os nossos pecados que nos afastam da presença de Deus. Conforme diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, são os nossos pecados que faz com que nós sejamos condenados ao inferno por toda a eternidade, conforme o que a palavra de Deus diz. E não adianta a gente querer vencer o nosso pecado na força do nosso braço, pois um morto não consegue fazer nada. Pois a palavra de Deus diz que antes de alguém aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa está morta em seus pecados e delitos. E eu convido a você que ainda não é uma pessoa cristã evangélica, que você possa tomar a decisão mais importante da sua vida ainda hoje, assim como eu tomei, que é de entregar a sua vida para Jesus Cristo, para que Ele possa te fazer uma nova criatura, conforme está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E você pode fazer isso agora mesmo, aí no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho ou aonde quer que você esteja, entregando a sua vida para Jesus Cristo, pois Ele é o único Salvador de nossas almas. Só Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém pode ir ao Pai. Sem Ele, ninguém pode ir ao céu. Amém? Bom, meus irmãos e amigos, esse é o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixe aí também o seu joinha. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações. Valeu? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.